Oi, pessoal. Estamos aqui rapidinho para falar um pouco sobre astrologia, né? E sobre tudo que ocorreu agora recentemente em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, toda a região do sul do Brasil. Não é algo legal de falar, né? Não é algo tão incrível de se falar. Estou começando a falar um pouco sobre isso, sobre astrologia aqui mais na internet, mas tenho um pouco de receio, então desculpem alguma timidez, alguma coisa, tá? Mas vamos falar um pouco sobre astrologia primeiro, sobre astrologia e eventos catastróficos, né? A astrologia, gente, ela não tem esse papel de, digamos, prever e ser a mãe Diná, digamos assim, das catástrofes, tá? A astrologia, ela é um marcador temporal, né? Que se as catástrofes vão ocorrer e não é a astrologia que vai dizer, tá? É a situação e as vulnerabilidades de cada local, de cada pessoa, né? Se trata quando a gente fala de astrologia pessoal. Quando a gente tá falando aqui de astrologia mundial, né? Que é um evento que acontece, é um tipo de astrologia que estuda cidades, que estuda o mundo, né? A política, a geopolítica. Quando a gente fala de astrologia mundial, a gente está falando de eventos que marcam tempos, tá? Vamos falar então um pouco sobre Porto Alegre, sobre aquela região do Rio Grande do Sul. Eu tô falando Porto Alegre, gente, porque não tá muito fácil encontrar um mapa da fundação do Rio Grande do Sul, tá? Porque pelo que eu estudei, existe alguns mapas ali que falam sobre a fundação do Rio Grande do Sul como capitania, depois já como império, Brasil Império já teve outra fundação, então não dá pra gente ter um consenso nesses mapas. A cidade de Porto Alegre, ela já está um pouco mais estruturada nessa questão. Nós temos aí uma fundação da cidade de Porto Alegre. E é assim que a astrologia trabalha. A astrologia trabalha com eventos assim ritualísticos, né? Ele precisa de um evento, a astrologia precisa de uma data, né? Principalmente uma hora, né, para acontecer. Nesse caso nós não temos ainda a hora de Porto Alegre, né? Mas de toda forma, a gente já pode observar muita coisa interessantíssima nesse mapa, tá? Quando eu falo interessantíssima, gente, é a nível astrológico, tá? A nível de estudo, porque eu vou botar ele aqui em algum lugar da tela. E eu tô colocando aqui agora o mapa da fundação de Porto Alegre, tá? Que é de 1772, 1772. Então você imagina, né? Qual a probabilidade, né, dessa cidade ser fundada justamente próximo, menos de um mês de um eclipse. Nós temos aí um eclipse próximo ao Sol, ao eixo aí Áries Libra. Então nós temos sim esse eclipse como marcador temporal no mapa da cidade de Porto Alegre, tá? Isso é importante porque sempre que ocorrerem eclipses em Áries, nessa região do Sol de Porto Alegre, nós vamos ter eventos que marcam a cidade, sim, tá? Podem ser catástrofes? Podem. Dependendo da vulnerabilidade, pode. Podem ser eventos políticos, assim como mudança estrutural, pode, tá? A astrologia, ela não define isso, né? Isso vai depender de outras questões astrológicas do mapa, da cidade, dos trânsitos do momento. Mas é interessante observar que aí em 77 tínhamos sim Urano em Touro, tá? Tínhamos o Sol em Áries. Vamos olhar agora o mapa de agora, 2024, de 2-3 dias atrás, né? Que houve Olha que interessante, gente. Onde estavam esses planetas em Áries e Touro? Sim, nós tivemos aí uma repetição de alguns planetas em Touro, inclusive Urano, que eu vou falar mais pra frente, e o Sol, o eclipse em Áries. Sim, há um mês atrás, menos de um mês, nós tivemos um eclipse solar em Áries, né? No grau 19, ainda que o Sol de Porto Alegre esteja no grau 6, tem uma distância aí, só que é interessante observar como a teoria ultrapassa, né?
Muitas vezes nas teorias astrológicas dizem que nós temos que considerar um grau de 10 para eclipse no máximo, grau de 5, e eu não acho que isso seja uma verdade, acho que a gente tem que observar, né, observar mais para delimitar regras. E nesse caso nós temos aí um exemplo forte, um eclipse bem, digamos, distante do Sol, mas é um eclipse, tá? E um eclipse em cima de uma cidade que nasceu sobre efeito de eclipse. Então isso se potencializa ainda mais, né? Não suficiente, eu fui olhar também o mapa das última enchente em 41 e a gente foi ver e realmente tínhamos outro eclipse em Áries no mesmo eixo. Então assim, é impossível dizer que é coincidência? Não, mas não dá, né, gente? 2 eclipses em Áries, eventos importantes também estavam acontecendo no signo de Touro, né? Nós vemos aí que o mapa de Porto Alegre, nesse caso, ele tem Urano em Touro, Natal. Urano, gente, ele demora 84 anos para dar uma volta, por volta de 84, 85 anos para dar uma volta em todos os signos. Então nós temos aí um Urano retornando para o mapa natal. Então Urano retornando para Touro, fazendo 84 anos novamente. Então, há 84 anos atrás, não à toa nós vivemos essas enchentes também lá em Porto Alegre, porque não podemos aqui deliminar uma causa, motivo e circunstâncias. A astrologia, ela tá para marcação temporal. Ela funciona como um calendário. Olha aqui como aconteceu em 41, olha como aconteceu em 2024. Então nós estamos usando como se fosse um calendário se repetindo, né? Esses eventos podem se repetir? Podem. Se nada for feito, nada for melhorado, nada for estruturado para essa cidade, pode acontecer novamente, gente, não tem como, né? É interessante você pegar mapas de outros países também, que tiveram alguns... qualquer dia eu faço um vídeo aqui também sobre isso. Os terremotos no México e como os terremotos estão conectados com o mapa daquela cidade, sabe? Da cidade do México. E é muito marcante. Então, nós temos que olhar a astrologia a nível de observação, né? Então, assim, poxa, se tá, né? Se existe aí uma possibilidade de catástrofe, por que não estruturar e organizar a cidade? Então, a astrologia ela pode ser uma ferramenta para isso, tá? Não uma ferramenta para só comparar signos, se o meu crush vai dar certo com fulano, com Beltrano, e não, gente. A astrologia, ela deve e tem um papel muito mais profundo, que é muito mais de observação, tá bom? E é interessante olhar também, voltando agora para o mapa de Porto Alegre, como tanto em 44 nós tínhamos 41, perdão, nós tínhamos um estélio em Touro, né? Nós tínhamos não só o Urano, mas tínhamos vários outros planetas aí, olha, um aglomerado, Saturno, Marte. Então, é importante observar como grandes trânsitos, né, de planetas no signo de Touro afetam a cidade de Porto Alegre, principalmente a nível catastrófico. Por quê? Porque nós estamos falando de Urano. Urano, ele é um planeta que ele fala de ruptura, de abrupto, de transformação, ele não é um planeta leve, ele não é um planeta por mais que tenha essa visão radical, essa visão rebelde, né? Ele é muito mais intenso e violento do que pode ser. Então, não à toa pegou todo mundo de surpresa, porque esse Urano, ele tem essa natureza, né, abrupta, inesperada. Então, é importante observarmos, além dos eventos do eclipses em Áries, que temos que parar e observar, temos que observar também eventos fortes em Touro, que é o que está ocorrendo agora, que é Júpiter e Urano em conjunção, né? Júpiter e Urano é muito difícil eles se unirem assim, né, no mesmo signo. Júpiter demora 24 anos para voltar no mesmo signo. Urano 84. Então nós estamos falando aí de 24 anos sem ter esse evento em Touro. Então é importante observar a astrologia desse lado, do lado marcador temporal, do lado horário, não do lado
tá? Catastrófico e... Ai, por que nenhum astrólogo falou antes, tá bom? Eu acho que a minha contribuição é essa, é falar um pouco sobre os mapas, sobre as coincidências dos mapas, como não existe coincidência, tá? A astrologia, ela tá aí pra mostrar pra gente que tudo pode ser melhorado, tudo pode ser revisto e tudo pode ser prevenido. Isso é o mais importante, tá? Claro que e são estudos que demoram muito. Por que a gente só vai trazer vídeos sobre isso, matéria sobre isso depois que acontece, gente? Porque ninguém tá 24 horas observando o mapa de Porto Alegre. Ninguém tá 24 horas por dia observando o mapa das cidades do Rio Grande do Sul, sabe? Então, assim, isso só vem à tona, a gente só consegue enxergar isso depois que acontece. Porque na nossa vida corrida, né, então a gente não para observar mapa a mapa. Agora, seria interessante pensar se estruturas governamentais, né, prefeituras, tivessem aí uma consultoria astrológica aí para pensar e prever situações como essa, né? Quem sabe num futuro aí, a gente vê a astrologia ganhando um espaço que ocupava há muitos e muitos anos atrás, ali na época medieval, de oracular no sentido previsão mesmo, tá? Então é importante termos isso em consciência. Essa é a minha contribuição, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o like, curtam como sempre, tá? Tô começando aqui a fazer conteúdo por aqui, então não estranhem essa coisa mais amadora, mas eu só gravei mesmo porque me chamou muito a atenção, eu fiquei muito impactada com as coincidências, tá bom? Se quiser mais conteúdo de astrologia, temos aqui alguns vídeos, vou gravando mais conforme for surgindo tempo, né, pra mim também, que eu tenho uma vida bastante corrida, mas é isso aí, pessoal, obrigada por tudo, curte e manda bala, beijos!